Olá, muito bem-vindo ao Atitudes e Diálogos Ambientais. Eu sou o Fernando Leles, criador do blog Atitudes Ambientais e Sustentabilidade, com publicações nas redes sociais e agora em formato podcast. Aqui conversarei com especialistas da área de meio ambiente sobre as questões diversas. Seja bem-vindo e até a próxima. Olá, Gleico, ao Atitudes e Diálogos Ambientais, tudo bem? Olá, Fernando. Boa tarde. Tudo bem por aqui? Muito obrigado pelo convite e é uma felicidade imensa estar aqui nessa tarde com você. Eu que agradeço, Gleico, a sua chancela aí, o seu objetivo, o seu objetivo de divulgar ações ambientais e que se interessou para o nosso programa aqui, por esse episódio do Atitudes Ambientais. Aos nossos ouvintes aí do podcast, o Gleico, ele é mestre em Ciências Ambientais, atualmente cursando pós-graduação em Docência da Educação Profissional e Tecnológica, graduado em Gestão Ambiental, Ensino Médio Técnico em Agroindústria, profissional aí com 9 anos de experiência, sendo destes 5 atuando em gestão de projetos ambientais e socioambientais. Possui sólidos conhecimentos em agroecologia, agricultura sustentável, sustentabilidade, meliponicultura, depois a gente vai falar sobre isso, né? Polinização e educação ambiental. Um currículo aí excelente. Gleico, eu dando uma lida aqui no seu currículo, na sua formação, eu vejo que você tem atuado bem aí no ensino, projetos na área de meio ambiente, né, voltados à agroecologia, educação ambiental, meliponicultura. Aí conte um pouco sobre a sua carreira, seus desafios, desses 9 anos aí. Pode fazer uma apresentação geral, né, mesmo aí, falar um pouco sobre você, sua formação profissional. E por favor, cara, se você puder contextualizar meliponicultura aos ouvintes, não é? Seria interessante. Certo. Fica à vontade aí. Então, pessoal, prazer, né? Eu sou o Gleico, né? Dispenso aí os comentários do Fernando aí pelo projeto. Então, gente, a minha trajetória começou quando eu saí do ensino fundamental, na 8ª série, quando eu fiz o curso técnico em agroindústria, que foi na Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho, que antigamente, né, os atuais institutos federais e CETECs eram escola agrotécnica, que era um colégio interno agropecuário. Aí você tinha 2 linhas, você escolhia trabalhar com a produção de animal ou produção de alimento, que no caso era agropecuária, ou você fazia o técnico em agroindústria, que era a parte de processamento de alimentos. Eu optei, né, por fazer a parte da indústria, né, de produção de alimentos, mas assim, depois eu sei que ficou sempre faltando aquela questão, né, porque desde pequeno eu gosto muito de roça, bicho, planta, então eu fiquei um pouco assim, aí formei, fui trabalhar com café depois de um tempo, né, fiz curso de degustação, classificação, e foi então que veio o despertar ambiental na minha vida. Então eu acho que se eu talvez tivesse seguido a área da agropecuária no técnico, pode ser que o meu rumo de vida teria sido diferente, mas depois ao longo da vida a gente descobre que tudo tem um porquê, né, porque a produção de alimento ela exige a condição de solo, a gente tem que entender a condição do clima. Enfim, não é simplesmente jogar a sementinha ali que vai nascer e vai dar certo. Mas assim, a gente tem, né, todo um sistema. Então, eu entender o sistema da produção em larga escala sem sustentabilidade fez eu me questionar muito. Aí foi onde que, em 2014, eu entrei na graduação, onde eu fiz a gestão ambiental. Eu já estava com 26 anos, então eu já tinha aí uns 7 anos de trabalho, né? Trabalhando com a parte da alimentação, na questão frigorífica, parte de produção de lácteos, né? Que era iogurte, essas coisas. E depois que eu fui para trabalhar com café, que eu queria trabalhar na qualidade do café. Mas eu fiquei engraçado. Desculpa, pode falar. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você é mineiro de onde, Gleico? Ah, sim, claro, verdade. Eu sou de Poços de Caldas, sul de Minas. Isso. É do café também. Exatamente. Eu preciso ver que engraçado, que eu queria trabalhar com a qualidade do café, me fez despertar para o lado ambiental.
E foi onde Bacana. começou, né? Então, desde o meu primeiro ano de faculdade, eu comecei a me envolver com projeto social, porque eu sempre gostei muito, e também pelo fato de eu vir de origem de família pobre, né? Então, eu sempre pensei, quanto mais eu estudar, quanto mais eu chegar em algum lugar, mais eu quero ajudar. Porque a gente vê, a gente que viveu ou vive na periferia, a gente vê que as oportunidades são muito escassas. E se não é a gente Isso. para sair, estudar, lutar e tentar ser honesto, e mesmo com tanta dificuldade, a gente sempre vai viver naquela mesma condição. E Então, é né, verdade. foi onde que eu comecei a participar de projetos de esporte, comecei a dar palestra de forma voluntária. Até hoje, 80% dos projetos que eu participei, tudo foi voluntário. Mas por quê? Porque eu quero ver a comunidade melhorar. Então foi aí que Entendi. começou para valer mesmo as minhas atividades na comunidade de forma assim mais efetiva, eu coordenando ou participando junto com algum professor ali, junto na coordenação. Aí eu fazia palestra Legal. de educação ambiental, ia nas escolas, porque eu sempre falei o seguinte, né, um eixo da educação ambiental que eu acredito, não é só a gente falar do dia do meio ambiente, o dia da árvore, né? Não sei se você concorda, Fernando, mas acho Isso. que no dia a dia, Concordo. né, que a gente tem que fazer a educação ambiental. Acho que todo dia a gente tem que pensar que o ambiente que a gente está é nossa casa. Então, E a gente não pode perder oportunidade, né, Gleico? A gente tem que. Eu estava assistindo uma palestra aí de um profissional da área de palestra, desenvolvimento. Ele fala, no contexto da palavra dele, ele chama até de momento rock and roll. Quando você faz uma atividade fora do comum, entendeu? Aí esses dias eu até te falar uma coisa importante. Eu tinha assistido essa palestra dele. O cara veio capinar a frente da minha casa, que eu sempre capino, né? Mas tinha pouco mato até. uhum, E era bloco, é uma coisa até sustentável, né? Que o bloco é diferente do asfalto, que ele infiltra e tal, bacana. Tinha pouco mato, né? Aí o cara me pediu um valor, eu falei, cara, não sei, não tá muito barato, não, mas pode fazer. E eu dei, tipo assim, um valor a mais. Eu falei, pô, esse aqui é meu momento do rock and roll, esse aqui é o momento em que eu preciso valorizar essas pessoas que estão buscando fazer alguma coisa diferente, buscando seu sustento. Então, é isso aí que você está falando, que é o momento do rock and roll, digamos assim. Fazer uma coisa diferente, não só na teoria da educação ambiental, é no dia a dia, nas pessoas que estão do lado, né? É a sustentabilidade, a educação ambiental na prática, né? exato. Sem ser somente na sala de aula. Muito bem, aí continuando aí, Miguel. Então, aí foi isso. Então, aí foi onde que eu cheguei, né, na graduação, e eu sempre tive vontade de fazer pós-graduação, porque eu tive a oportunidade de fazer engenharia ambiental. Como eu não sou muito bom com números, e como eu tinha Ah, passado no vestibular da gestão ambiental, aí eu optei, né, por gestão ambiental, mas sempre falei, não, eu preciso fazer uma pós porque eu preciso me especializar em alguma coisa. E durante a graduação, eu criei muito amor por abelha e produção sustentável. Aí só que eu não sabia como que eu ia juntar as duas coisas. Mas quando eu cheguei no final da graduação e passei no processo seletivo, né, para o mestrado na Universidade Federal de Alfenas, foi onde que eu conversando com a minha legal. orientadora, aí ela falou, oh, tem um eixo muito legal, você gosta de abelha. As abelhas são muito importantes para a polinização. E de uns tempos para cá, os estudos em cima da produção agrícola, é, analisando as visitas das abelhas, tem sido muito procurado, né? É uma forma da gente aproximar o agricultor do conhecimento, da gente informar para ele, ó, tá vendo porque é importante você saber quando aplicar ou não aplicar determinados defensivos, Legal. ou então, por que não fazer uma transição, né? Deixar para usar, eu até fiz um curso uma vez de cafeicultura sustentável, que o problema da agricultura no Brasil é o seguinte, assim, um dos problemas, né, é que a cultura do campo, ela é muito assim, aquele que é pequeno agricultor, ele cresce vendo o que o vô faz. Então, se o vô aprendeu errado, ou em algum sistema, não que está errado, mas tem alguma técnica que já está passada e que a gente precisa enxergar mais a sustentabilidade e pensar daqui 30, 40, 50 anos, né, no mínimo, Entendi. então às vezes não tinha tanto essa visão. Então, é onde que eu juntei essa questão das abelhas, né, com a cafeicultura. E foi a partir daí que surgiu o amor pela meliponicultura, que é um termo que quando a gente fala, o pessoal é de comer, isso morde, que bicho que é esse, né?
Meliponicultura, muito legal. E o quanto a abelha é importante, você vai falar sobre isso também, né? Tem tudo a ver e não tem nada a ver você falar de agricultura e sustentabilidade e não falar de abelha. Exatamente. Não Exatamente, porque dentro disso aí que você falou, dependendo do cultivo, ele pode depender até 100% da abelha. Ou seja, se não tiver abelha, por exemplo, como as amêndoas, não ocorre. Isso, se não ocorre a polinização, ou seja, não ocorre a frutificação, porque tem a flor, a abelha visita a flor e ela gera o fruto, porque ela é nas amêndoas especificamente, maracujá também, castanha do Pará, tem algumas espécies de abelhas, vou citar o maracujá, que é um exemplo mais próximo assim, da nossa realidade, né? Pelo menos aqui onde eu estou, na minha região, e assim, o maracujá é muito caro. O pessoal, nossa, por que o maracujá ficou tão caro de uns anos para cá? Porque é o gênero bombus que poliniza. É uma abelha solitária, que são abelhas grandes. Aquelas popularmente mamangava, que o pessoal fala. Mamangava. Eu crio aqui em casa, sabia? Então você tem uma abelha muito importante. Eu não sou um bom exemplo, porque assim, os pés de maracujá, as ramas que eu plantei aqui, os maracujazeiros que eu plantei aqui, não vingaram, cara. Eu fiz manual, tem ninho, porque eu tenho planto horta e tal, tem aquelas estacas, né? Tem ninhos aqui e tal, e não deu certo. Mas assim, se não fizer mangaba também, né? As abelhas pequenas não conseguem. Você pode falar sobre isso. Exatamente. Se não tiver as mamangavas, elas não conseguem, porque a flor, isso é assim, é que não dá pra gente detalhar aqui, né? É um negócio muito doido você parar pra pensar. As flores, ao longo dos anos, né? Isso milhares, centenas de milhares de anos, elas vêm evoluindo para, às vezes, especificar um tipo único de polinizador. E o maracujá é um exemplo desse. Ele evoluiu de um jeito que o tamanho dos órgãos reprodutores dela, né, que é o estigma e a antera, é só a abelha do tipo mamangava que vai conseguir entrar ali na flor e fazer exatamente o movimento que vai tocar nas duas estruturas e que vai fazer o transporte de pólen. E mesmo que a gente faça à mão, a gente tem que ter treinamento, tem que, sabe, tem várias técnicas aí. Parece que ano retrasado, se eu não me engano, ou começo do ano passado, eu estava lendo uma matéria, parece que o Brasil está gastando quase 120 milhões de reais por ano só em mão de obra para polinizar maracujá. Olha que absurdo. Exatamente. Fazer manual. Né? Ou seja, e ainda assim não se compara o fruto da gente fazendo porque a natureza é perfeita, né? A gente precisa entender isso. E entrando na meliponicultura, porque é essa paixão por abelhas. E a meliponicultura é o seguinte, pessoal, de forma geral, né? É a criação de abelhas, né, sem ferrão, é a criação de meliponíneos, que são um grupo de abelhas, né, que a gente tem no Brasil, ocorrem também em outros lugares da América do Sul, ou seja, podemos falar que é da América Latina, né, específico, né, essa tal meliponicultura, e que a gente cria, especialmente dois gêneros de abelhas, que são as melíponas e as trigonas, que são das tribos Meliponine e Trigonine. As meliponas são abelhas maiores, né, que podem chegar até 1,5 cm, mais ou menos. Isso, né, é uma fêmea, né? Porque os machos zangão normalmente são menores. E tem as trigonas, que são as abelhas menores, né? Tipo jataí, a iraí, tem anabiólios. E uma forma da gente identificar, às vezes, essas abelhas na natureza, quando a gente está andando assim e a gente vê aquelas colmeias de barro lá no topo da árvore, normalmente vão ser abelhas meliponas, porque elas usam barro para fazer o ninho delas na colmeia. E as trigonas, às vezes a gente vê no muro, às vezes você vê em poste, ou a gente já vê na pilastra da casa da gente, a casa abelhinha pequenininha, que elas fazem um negocinho tipo de uma cerinha assim, que tem um canudinho assim, uma entrada bem pequenininha. Dependendo da espécie é um pouco maior a entrada. Aí são as abelhas trigonas. E o que é essa tal de meliponicultura de forma geral? É a criação racional delas. O que é criação racional?
A gente sabe que as abelhas são independentes, que elas são campeiras, ou seja, que elas buscam seu alimento e Ok. vivem ali sozinhas sem precisar da gente, mas é você colocar caixas, né, na sua casa, no seu sítio, enfim, em qualquer lugar. Tem gente que está criando abelha sem ferrão até dentro de casa, eu já fiquei sabendo. O, o meu irmão lá em Viçosa, ele tem na casa dele uma caixinha pequena lá. Exatamente, a gente tem que deixar só a entrada, né, Então, para elas, aliás, uma janela, alguma coisa aberta, porque elas precisam sair para buscar alimento, né? E é, isso. aquela E o que pequenininha, assim. acontece na meliponicultura? A gente, de uma forma mais organizada, você consegue gerar uma renda com isso. Porque você consegue coletar mel, você coleta própolis, você pode duplicar, né, a colmeia e vender uma colmeia para outra pessoa. Então, a meliponicultura, hoje em dia, ela tem sido não só para tirar esses alimentos primários, mas tem gente que está fazendo cosméticos, né? Nós mesmo, em um curso que a gente fez para mulheres vulneráveis no Instituto Federal de Poços de Caldas, a gente colocou aulas para as mulheres aprender a fazer creme, hidratante, desodorante, tudo à base de produto das abelhas em ferrão. Que legal. E para É semelhante, assim, você pega uma cultura que todo mundo conhece, que é o babaçu, que é aqui da região do Maranhão, por exemplo, em vez de você só queimar e fazer o carvão que o pessoal faz, eles fazem uma série de produtos com grão, com a casca, com todo. É semelhante ao que você está dizendo aí com exatamente, a agregar abelha, né? valor no produto, que já tem um valor, o mel dela já tem um valor, o próprio já tem. Mas é o que? Pegar essas pessoas e também potencializar. Então a gente trabalhou com o empoderamento feminino através da meliponicultura. Com a meliponicultura, você pode alugar caixas para colocar no cultivo agrícola, como, né, o Fernando comentou aí a questão da importância das abelhas, que eu também já citei. Então, você criar essas abelhas, às vezes pode ser um hobby, né? O hobby, tipo que você disse, seu irmão, provavelmente ele tem uma caixinha porque ele gosta, ele é apaixonado por abelha e tem ali a É, caixinha dele, né? Ou você pode sim. criar para ter uma produção, né? Só que mais para frente, assim, a gente pode às vezes entrar um pouco mais, ou numa outra oportunidade, né? Se alguém tiver curiosidade, pode perguntar, porque é um pouco mais complexo. Criar essas abelhas sem ferrão, a gente precisa ser sustentável também. A gente precisa entender que elas têm os limites delas, que a gente precisa respeitar o que é produção delas, o que é alimento delas, porque infelizmente sempre tem Entendi. aqueles que não têm consciência e acham que as abelhas estão ali para servir para eles. Não, é diferente, tem que ter um respeito pelo animal, pelo bicho. Pelo animal, pelo Exato, gosto, né? O tipo de flor, o tipo de exatamente. Tem florada. que ter um. Inclusive o mel, quando a pessoa que trabalha com isso trata isso com seriedade e tudo mais, não pensando só no lucro, mas com seriedade, ele sabe que tem o mel do açapeixe, o mel do eucalipto, né? O mel Sim, de cada espécie. Vão longe procurar, é justamente isso. Ela vai longe procurar por dia disso que você diz, né? Do gosto das abelhas, de exatamente. respeitar a forma Isso, é natural. perfeito, é exatamente, respeitar a forma natural, como você disse muito bem, Fernando. Porque tem abelha, às vezes acontece assim, eu estou no sul de Minas, aqui é um pouco mais frio. Às vezes a pessoa quer trazer uma abelha do Nordeste. São climas completamente diferentes. A produção do que ela busca do lado de flor é diferente. Então, às vezes, a Entendi. gente precisa ter essa noção, porque senão não fica uma coisa sustentável. A meliponicultura pode Entendi. isso. Ô Gleico, você já percebi de cara que você. E aí você já está entrando no assunto projetos ambientais, conforme você tem dito aí, né? Eu já ia até te perguntar sobre uma lista de projetos, mas um desses é sobre o mel, né? Melipolicultura, né? No Isso. caso, né? São projetos que você já tem Sim, atuado. essa meliponicultura, com muita felicidade, graças a Deus, eu já estou no terceiro projeto envolvido com o empoderamento feminino, aqui com o pessoal de Poços de Caldas, com a professora Isabel, Legal. desde 2019, né, que final de 2019 que eu estou com ela, e a gente está sempre fazendo parceria, a gente já está aí na terceira edição do curso, já fizemos duas apostilas, agora a gente está preparando um material inédito, e nenhum, assim, pelo menos que a gente pesquisou, olhou, no Brasil não tem nada parecido, que a gente espera que sirva de exemplo
para que mais cursos assim se espalhem pelo Brasil. A gente agora está trabalhando com... Os 2 primeiros foram realizados no campus de Poços de Caldas mesmo, sabe? A gente abriu lá o espaço, lá tem um meliponário. Os 2 a gente trabalhou com essa questão também, além de ensinar, né, a importância das abelhas para as mulheres, em todos os sentidos, tanto da parte ecológica, assim como para a questão de produção de alimentos. Também a gente levou a questão do marketing, que é para elas aprender a fazer o produto delas, organizar em associação, cooperativa, porque a ordem, quando a gente brinca, a ordem é juntar, não é se separar, né? A gente tem que criar pontes entre as pessoas e não criar muro. Então a gente precisa quebrar, né, esse paradigma que eu sozinho sou melhor, eu sozinho dou... Não, a gente dá conta, só que a gente precisa das outras pessoas. E se a gente pega um grupo vulnerável, qual que é a forma melhor desse grupo se tornar forte e sólido? É se juntando. É a palavra cooperativa, né, de cooperação, né, de cada um contribuir com um certo trabalho, uma certa quantidade, um certo produto, e no final dividir aquele lucro, né? Então é isso mesmo, trabalho é esse. E agora esse trabalho está bem bacana, que infelizmente deu o Covid, senão ele ia ser mais interessante. Foi. Que a gente vai trabalhar diretamente numa associação lá no Córrego das Antas, que é em Poços de Caldas mesmo. E lá são mulheres que vivem no campo, que tem uma situação vulnerável também complicada, e que a gente vai estar levando essa questão da meliponicultura, a gente vai doar a caixa lá para elas, começar a iniciar lá o meliponário delas, e ensinar tudo que a gente puder nesse tempo aí de 3 meses que a gente vai ter de desenvolvimento do projeto. Só que eu vou estar um pouco longe, né, afastado, porque nós selecionou lá 2 moças para estar responsável, justamente para evitar essa questão de aglomeração, o limite máximo de gente, né, dentro de um ambiente fechado, então respeitando aí as normas. E aí elas vão começar lá a produção delas. A princípio parece que vai ser mel e própolis mesmo, que elas vão vender. Aí com o tempo elas vão pegar espécies, né, que a gente vai deixar e reforçar muito isso na apostila. Inclusive eu que fiquei responsável por fazer a parte de como escolher as espécies de acordo com o que você quer produzir. E uma coisa que eu sempre reforço, que eu aprendi e sempre falo: escolha as abelhas que estão na sua região, que ocorra natural. Ela não tem que se adaptar para satisfazer o seu gosto. Ah, porque eu quero uma abelha que produz muito mel, então eu vou trazer a uruçu amarela. Pô, peraí, ela não é daqui. No frio ela vai ficar sofrendo aí, você vai perder colônia no frio, ela vai sofrer porque ela não vai buscar os alimentos que ela está acostumada, você vai ter que colocar alimento artificial a mais. Será que ela vai estar feliz aqui desse jeito? Então eu sempre reforço muito isso. Valorizar. Ô Gleico, isso, olha só, olha a diferença entre você, né, de repente fazer como é que eu poderia dizer, uma atividade, né, digamos assim, sendo mais claro, uma atividade sem o conhecimento técnico amplo que é uma pessoa igual que você tem. Por exemplo, você já está dando essa dica, ó, é o pensamento ecológico, né, não pensando somente na produção ali, mesmo que seja para a cooperativa, para a associação, mas para produzir, mas espera aí, vamos produzir, se é pouco agora com a abelha regional, é assim que vai ser até a gente encontrar uma técnica de aumentar a produção, mas nós não vamos trazer uma espécie diferente, né, exótica de outro local. Esse pensamento seu é fantástico, né, é um pensamento ecológico, né, tem tudo a ver mesmo. Pensar assim, ainda bem que você também é uma pessoa que pensa assim, e é assim que a gente vai transmitindo a consciência para as pessoas. Porque vai quebrando esses paradigmas que o ser humano está acostumado a querer as coisas para ontem, né? Então eu quero produzir 1 quilo por mês. Cara, mas você não vai começar no primeiro mês produzindo 1 quilo. É uma etapa, é um processo. Respeitar, né? A gente ainda mais vive lidando direto com o animal, com o bicho. Não é que nem, por exemplo, eu vou criar galinha para corte. Aí é uma situação diferente. Você calcula, né, quantas galinhas que cabe ali e pronto. Eu quero matar a galinha, beleza. Agora as abelhas trabalhar, elas têm o tempo delas, né? E aí você falou de galinha aí, por exemplo, aí a galinha caipira, que não seja criado para produção de ovos e industrial, é diferente da galinha caipira do terreiro. A galinha caipira do terreiro, né, tá ali fazendo os cruzamentos entre espécies, comendo as minhoquinhas, né, fazendo a parte dela de limpando o terreiro. É diferente, né? Cada um. Pensamento cada um tem sua biologia natural, exatamente. Muito legal isso.
Muito legal, nós estamos falando de agricultura, de agroecologia. Ô Gleico, a gente tem percebido aí o crescimento da agricultura orgânica, né? Eu sei que a gente está bem focado nessa parte da associação, da meliponicultura e tudo mais, mas eu gosto muito daquela propaganda lá de TV, que ela fala assim, que o agro é tech, o agro é pop, né? Que dá orgulho, eu que sou formado nessa área, né? Eu acho muito importante essa propaganda. Toda vez que passa propaganda, eu acho muito importante. Fala do café, fala da soja, fala de todos os produtos aí. E você, como educador ambiental, no seu dia a dia aí, você acha importante isso mesmo? A gente sabe que o país é uma base agrícola, né? Mas às vezes as pessoas mais jovens que estão começando, talvez não vê tanta importância assim dessa base brasileira. Você acha interessante também a propaganda? Você acha que o agronegócio e a agricultura está crescendo? Essa agricultura, tipo assim, preocupado com a questão da sustentabilidade. Você conhece Eliodora? Eu passei, mas já, eu não sei se eu passei, já ouvi falar, mas eu conheço. Tem um tempo, mas é um tempão mesmo, acho que 2003 ou 2002, eu tive aí, acho que foi antes, 2000, parece uma coisa assim. Eu tive Eliodora, eu era um bolsista, né, da EPAMIG. Nós vamos fazer um plantio aí, um plantio agroecológico com café e manga, banana. Achei muito importante. Estão falando da agricultura orgânica. Uhum. Você tem alguma coisa para você falar para a gente aí, para os nossos ouvintes aí do podcast, né? Então, eu espero que estejam, né, gostando do nosso papo. Com certeza, olha, é muito interessante isso, porque a gente vê uma preocupação assim muito grande. Assim, eu já posso falar assim, de alguma forma privilegiado, porque eu pude conhecer assim, de parte de experiência, um verdadeiro monocultivo, né, que é trabalhar mesmo numa área muito grande, que foi quando eu trabalhei com café, mas a forma, né, não era sustentável. Pra você ter uma ideia, era 1.000 hectares de café plantado. Eu estava lá na região do Cerrado, divisa com Goiás e Minas Gerais. Só que eu estava, né, em Minas, no noroeste de Minas. Guaxupé não, né? Guaxupé não, tem uma cidade por ali. Não, lá chama Unai, fica na divisa. Unai. Está no triângulo, para cima do triângulo mineiro. Já ouvi falar, sim. Foi lá nessa região que eu estava. E eu, antes de fazer o curso e querer trabalhar com degustação, classificação, eu não imaginava que para lá tinha propriedades tão grandes assim de café. Mas café e feijão também. Exatamente. A fazenda lá era vizinha com aquele rei do feijão lá, o João, não sei o que lá. Mas, então foi onde que eu pude ver que, assim, que nem uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, a gente não pode afirmar que um projeto de plantio, cultivo, é melhor do que o outro. Uma coisa que a gente tem que levar a sério é o depende. Não depende no sentido de tanto faz, mas o depende o quê? Depende da região, depende do cultivo, depende da cultura, depende da administração, depende dos objetivos. Porque a gente precisa sim pensar que a gente tem que produzir muita coisa, só que um dos fatores assim que mais me preocupa da questão da produção agrícola no Brasil, que a maioria da produção agrícola no Brasil, ela é para exportação ou para os grandes centros urbanos. Então, por isso que eu sempre alerto muito assim a quem está ouvindo, qualquer outra pessoa, né, às vezes fora daqui da live também, por onde eu passo, que a gente precisa enxergar o seguinte: a gente precisa valorizar mais a agricultura do que a gente alimenta também. Porque se você vai em São Paulo, Belo Horizonte, assim, depende, porque é mineiro, então a pessoa ainda está mais perto da roça, tem tio, avô que mora em algum lugar. Mas você vai em São Paulo, Rio de Janeiro, às vezes aquela criança, aquele jovem que nunca saiu da grande São Paulo, ou, né, do centro ali de Rio de Janeiro, que não sabe de onde vem a comida. Nunca vi tomate, né? Nunca... Você pergunta, de onde que vem o leite? Ah, vem da caixinha. Não sabe. Eu vi uma pesquisa, você parece que é brincadeira assim, mas você fica assustado. Mas não é, né? Como eu sou de Poços, a cidade é muito visitada por turista. Você tem ideia, aquelas crianças correndo assim, sabe? Como se nunca tivesse visto uma pombinha na vida. Ou aquele casal, uma pombinha, vamos tirar uma foto. Gente, tá certo? É uma ave. Mas se você pega, dependendo da cidade que você vai, gente, pombinha é praticamente praga, ou seja, em qualquer lugar tem. E o pessoal fica feliz em tirar foto. Então a gente vê
que o ser humano não está aproximado do campo. A gente vê o pessoal às vezes reclamando, porque isso tá caro, porque não sei o quê. Então, como eu fui, visitei pequenos produtores também, né, uma das coisas que eu sempre vejo assim, que nós da cidade, independente do tamanho da cidade, a gente precisa valorizar a vida do homem no campo, porque infelizmente, apesar da gente saber que a agropecuária no Brasil é um dos carros-chefe, ou praticamente, né, podemos dizer que é o carro-chefe do Brasil em questão do PIB, né, mas a gente ainda desvaloriza muito o agricultor. E queria ter um dado aqui que eu tenho, bem rapidinho. Mas enquanto você deixa só, eu tô pensando em mim agora, cara. É porque quando eu vou à feira, a feira, né, que a gente encontra lá tomate, banana, essas coisas, assim, eu não vou tanto não, tá? Porque aqui não tem muita feira, e a gente vai mais no supermercado e vai lá e compra no supermercado. Mas a gente vê que tem os cheiros, aquelas coisinhas, até que eu tenho couve em casa, mas costumo comprar também no mercado. Mas agora eu vou me criticar agora, Clay, porque quando eu vou na feira, né, eu pergunto, né, quanto tá, faz por tanto e tal, e a gente não devia fazer tanto isso, né, cara? Quanto é o moed de couve? É 2, toma 3, ou então fica com troco, né? Eu vou passar a fazer isso naquele momento rock and roll ali, sabe? E fica para os nossos ouvintes aí, né, Gleico, do podcast, né? Pô, vamos à feira, também não vamos dar dinheiro de graça, mas, pô, vamos valorizar aquele produto não nasceu ali bonitinho, não, ele teve todo um suor ali do dia a dia, da colheita, aí, mas é uma crítica para mim. Acho que isso serve para muita gente, porque quando a gente vai no supermercado, foi até bom você falar isso, tem aqueles preços quebrados que eles colocam, né, tipo, R$2,97, Aí o que acontece? A gente não reclama do preço do supermercado. Nossa, tá caro, né? Tá louco, peguei 4 sacolinhas, nossa, R$40. Mas a gente paga e deixa centavo pra trás ainda. Agora, exatamente. Aí na feira, que a gente vai, que é aquele produtor que rala, né? Passa sol, passa chuva, capina, tá lá na batente, acorda 4, 5 horas da manhã, às vezes vai, né, para 6, 7 horas da manhã quando tá na época da colheita, e a gente fica pechinchando. Deixa para comprar na última hora, para comprar barato. Eu acho que a gente precisa nos corrigir, viu? Quem não faz isso, né? Eu também já fiz. Mas olha para você ver que interessante em cima disso, da questão de produção de alimento, são dados da FAO, que é uma instituição, né, internacional que estuda a produção de alimento, a questão da sustentabilidade. Cerca de 80% de todo o alimento que chega na nossa casa, mesmo quando a gente compra no supermercado, ele vem da agricultura familiar. Isso no mundo inteiro. Pequeno. No mundo todo. Cerca de 80% de tudo que a gente compra. Você fala, eu vou no supermercado. Eu também vou. Eu comprei laranja, comprei isso, comprei aquilo. Mas pode ter certeza que a maioria das coisas. Então, uma das críticas socioeconômicas, né, que a gente precisa melhorar muito no Brasil é justamente isso. O agro, ele é o carro-chefe do nosso PIB. Só que, infelizmente, a maioria, agora eu não sei te falar de cabeça, que eu não vou nem me arriscar em falar em número, mas esses tempos atrás eu tô falando, que é um dado não sei se é do Ministério da Agricultura, ou se era da ONU também, mas que fala que, eu sei que assim, muito mais da metade de tudo que é produzido no Brasil, ou são grãos que vai para ração, ou os alimentos vai para exportação e só vai parar nos grandes centros urbanos brasileiros. Ou seja, produz muito, é verdade, mas não fica no município. Então, por isso que a gente tem que valorizar. Foi muito... O que alimenta o Brasil e a mesa do brasileiro é o pequeno produtor. Isso aí tá bem fundamentado. Então, é muito importante você dar esse exemplo da feira, porque a gente precisa cobrar mais nossos gestores para ter mais feira, porque tendo mais feira, a gente compra mais dos pequenos produtores, a gente valoriza a cultura, né, dos alimentos regionais que a gente tem, porque a gente está deixando de comer as coisas regionais e comendo só o que está no mercado. Isso, infelizmente, é uma tendência que tem aumentado. Esses tempos atrás, eu estava numa live e eu estava conversando há cerca de 100 anos, 120 anos atrás, o ser humano, né, isso no mundo todo, tinha mais ou menos 10 mil tipos diferentes de alimento. Depois que começou a industrialização, esse negócio dos grandes monocultivos, o que o mercado fez? Ele inverteu a visão do consumidor para aquilo que é mais fácil de ter no monocultivo.
Vamos dar exemplo aí, café, banana, Isso. laranja, enfim, tudo isso que é mais fácil de manter no monocultivo, que pega menos praga e que é mais fácil de controlar, e reduziu em quase 87, 85% a variedade da alimentação As humana. Ou outras. seja, de 10 mil que nós tinha, hoje, no mundo todo, é menos de 3 mil variedades de alimentos que a gente tem. E você, é isso aí. Um exemplo é que você quase não vê chuchu para vender, né? Quando Chuchu é vê, difícil você cara, ver para é um vender, né? negócio que planta, pega, É, se deixar, sobra a casa inteira. é, às vezes ele vai para goiabada, né? Você já ouviu falar essa Não, crítica aí? Não viu falar, não, né? É um enxerto que eles fazem em alguns tipos de produtos aí. E o chuchu é tipo um enchimento, assim. assim, É uma eu não tinha crítica ouvido mesmo aqui, falar ainda. né? Crítica do produtor. Então, eu acho que É é isso, utilizado. sabe, Fernando? De forma geral, acho que a gente precisa ter essa educação nas escolas, a gente precisa, sabe, ter projetos pedagógicos que envolvam a educação ambiental. Tem alguns projetos de lei, mas a gente sabe que o Brasil ele é falho, né? E a gente também sabe que faz tempo que a gente tenta ter uma reforma dentro da política, mas, enfim, não é o caso aqui da nossa conversa. Mas tem alguns projetos que Ok. dão esse suporte. Só que a gente sabe que na prática, eu que estou na educação aí, né, faz tempo que, desde 2014, dando palestras, essas coisas tudo em escolas, infelizmente, as escolas, de forma geral, eles só estão preocupados em falar do dia da água, dia da árvore, dia do meio ambiente, ou seja, não é uma coisa contínua, não é uma coisa prática. Dentro da escola, você entra, assim, os professores também poderiam ter uma capacitação, né, com biólogos ou qualquer pessoa que é da área ambiental ou sustentabilidade, ou ter alguém, assim, um departamento responsável por isso, para fazer capacitação, para fazer treinamento, porque eu acho que a partir daí é a base educacional. A partir do momento que a base educacional, né, se pegar aquela criança de 2, 3 anos, colocar ela na horta, ter um pomar na escola, eu acho que toda escola tinha que ter isso. Porque quando a gente fala que o futuro são as crianças, realmente são as crianças. Eu trabalhei com criança, né, nos meus primeiros projetos, e realmente as crianças chegam todo dia quando você chega. Gleicon, nossa, porque lá em casa eu falei pro meu avô, porque eu falei pra minha tia, porque eu falei pro meu pai. Ah, agora ele não faz mais isso. É assim, é tati, puf, sabe? Você fala ali na sala de aula, você fala ali, ó, você tá sentado em rodinha ali. No outro semana, quando você volta, você não precisa perguntar. Eles fecham aquele bolo em você e começa a contar tudo que eles fizeram, que agora na casa dele não faz mais, porque minha mãe não vai fazer, porque Legal. toda vez que minha mãe fala, eu falo, porque meu pai estava deixando não sei o que, isso e aquilo. É impressionante, cara. É emocionante ver aquilo. Então a gente precisa de coisas assim, contínuas. Imagina. Por quê? Porque essas crianças vão começar a cobrar os pais, vão começar a perguntar. Aí os pais, né, você é pai, né, eu sou adulto, eu não sou pai, mas eu tenho sobrinho. A coisa mais ruim que tem, não vamos falar a verdade. É quando uma criança vem e chama a atenção. Aí você Não, fala, nossa, eu que deveria estar dando exemplo. Isso muda, é um processo muito isso. forte para mudar um adulto, é a criança. Então, O do atual, a pessoa já adulta e tal, você tenta ali, às vezes na punição, às vezes é e, naquela correção, mas na criança não, né? Na educação mesmo. Começou e não perde mais. Assim, eu acho que eu tenho uma filha que ela é, graças a Deus, bem educada, já está na universidade e tudo mais, mas ela pegou aquele conceito, né, de reciclagem, de saber utilizar os alimentos, de educação. E realmente, e aí, se o pai se distanciar disso, e se o poder público não colocar, não abrir esse campo, essas disciplinas para professores, pensando nisso que você está falando, né, de ter essas disciplinas, de ter essas matérias bem didáticas ali na prática, aí realmente a criança também não é culpada, né, de não entender de trânsito, de não entender de compostagem, de horta, de agrotóxico, né, porque dá para fazer isso no dia a dia ali na escola, mas também precisa, né, de exatamente. mudança na Eu acho que política o pública, principal digamos é assim, né? essa palavra mesmo, a mudança na política pública. Porque a gente tem muito potencial, sabe? Aí às vezes, porque nem você falou, como você vai culpar o jovem de hoje, que só quer saber de tecnologia, que só quer saber de isso e aquilo. Tá, mas qual foi a estrutura que ele teve? O que ele aprendeu na escola? Porque assim, a obrigação de educar, como você disse, a sua filha, graças a Deus, é bem educada, porque você foi um bom pai. A obrigação é são dos pais. Mas a escola, ela faz parte do processo da criança, do jovem. Então, se você faz em casa, só sua filha vai saber. Aí, na escola, às vezes, ela nem vai ter espaço para isso. Mesmo que ela tenha, ela não tem apoio.
Então, ou seja, a gente precisa, aí a partir disso eu acho que vai começar uma transformação. Aí as pessoas vão começar a entender essa questão do produto orgânico, essa questão do que realmente faz mal, do que não faz. Será que realmente precisa usar esse tipo de defensivo? Será que não precisa? Será que eu posso evitar? E se eu for orgânico, como que faz? Então, a gente precisa colocar isso dentro das pessoas quanto antes, para que elas chegam aí com seus 20 e poucos anos, ou quando for escolher uma faculdade, ela não pensar simplesmente, nossa, o que vai me dar dinheiro? A gente é treinado para estudar o que vai deixar a gente rico, o que vai fazer a gente ganhar 15, 20, 30 mil por mês. Só que não, a gente tem que educar nossos jovens para eles serem felizes. Então, quando a gente fala de agricultura familiar, produção orgânica, o agroecólogo, a gente também tem que trabalhar a felicidade das pessoas. O quanto eu sou feliz fazendo o que eu faço. Então, eu acho que é uma transformação social muito grande, assim, que ainda precisa ser feita para a gente conseguir chegar a ter uma consciência para inverter essa visão dos valores. É o que eu acredito. Ô, Cleico, vamos para o nosso encerramento aqui já. O papo está muito bom. Você tem muito conhecimento, tanto da prática aí, da agricultura, quanto também da educação, né? Educação ambiental, educação na escola. Eu queria te fazer uma pergunta que é um pouco fora aqui, mas Muzambinho. Muzambinho tem essa escola agropecuária. Eu que estudei na escola técnica em florestal, a CEDAF, né? Que é da UFV também. Tem um professor lá, eu não sei se você conhece ele. Agora, meu Deus, perdi o nome dele agora. Ele sempre falou de Muzambinho, sempre. Ele sempre falava assim, da nossa escola, que ele era professor, mas falava assim, lá em Muzambinho é diferente. Esqueci o nome dele agora, mas fantástico. Então, mas você é de Muzambinho não, né? Da região. Mas fez o técnico lá e a graduação. Eu formei na 8ª série, aí tinha um vestibular para entrar nessa escola, né? Porque é uma escola, uma escola federal. Aí eu formei em 2008 e em 2008 eu saí. Aí quando eu saí em 2008, acho que no meio do ano, pro final do ano de 2008, todas as escolas agrotécnicas que tinham no Brasil, isso viraram Instituto Federal ou Cefet. A maioria virou Instituto Federal. Aí depois de 6 anos, né, trabalhando, fazendo meus cortes aqui para lá, como eu não tinha certeza da graduação, aí coincidiu que eu voltei, só que eu fiz Impostos de Caldas mesmo. Aí eu fiz gestão ambiental no Instituto Federal, que era um campus novo que abriu Impostos. Bacana. Então tá bom, vamos encerrar aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para os ouvintes, para os jovens, né? Que você também é um cara jovem, mas assim, para os mais jovens, que às vezes eles estão ouvindo a gente, não tem uma carreira, que quer seguir a carreira. E aí, você quiser deixar uma mensagem final, e no final, depois, a gente na descrição, a gente queria colocar também o Instagram. Se você também tiver um link, eu não sei se ainda tem site daquela associação das mulheres lá da questão da criação de abelhas, também a gente deixa no link para as pessoas acessarem. O podcast é bom por isso, a gente tem uma página de frontal, onde a gente tem alguns links ali, entendeu? Para as pessoas conhecerem um pouco mais. O seu currículo eu vou deixar lá, o seu LinkedIn, e se você quiser deixar algum link também, fica à vontade, mas deixa uma mensagem final aí, Gleico, para a gente finalizar. Primeiro eu quero agradecer aí pela oportunidade, agradecer aí pela atitude do Fernando, que é uma atitude assim que se 10% das pessoas, né, tivesse essa mesma consciência, a gente com certeza já teria um resultado bem melhor no mundo. E é isso que eu acredito, sabe, gente? A gente vê, assim, muita notícia ruim, muita coisa, mas eu acredito que as atitudes boas, as coisas boas são a maioria. Então, para você que é jovem, está formando, ou está pensando no que fazer, ou que área você vai se especializar ou não, uma coisa que eu aprendi com a vida, né, que eu já tive a oportunidade de morar em 6 cidades diferentes, e eu sempre fui assim, de observar com as pessoas mais velhas, sabe? Aprender, escutar dos erros, dos acertos, ouvir conselhos. Então, assim, a gente está aqui para compartilhar conhecimento, independente da sua área. Viva com propósito. O que é viver com propósito? Escolha algo que te faça feliz, sabe? Não pensa nas coisas materiais que você vai ter fazendo aquilo. Pensa no bem para a sociedade e para a sua vida que vai fazer, você escolhendo aquela área. Porque é muito fácil a gente pensar, porque eu quero uma profissão que eu ganhe isso ou que eu ganhe aquilo. Eu acho que o mundo
tem sim muita chance de ser melhor. A gente precisa unir forças, mas antes a gente precisa se definir. Eu vou viver com propósito ou eu vou ser mais um? Porque, como eu falo, o mundo está cheio de mais um. Então, eu escolhi viver com propósito. Então, às vezes, a gente não vai ganhar dinheiro, muitas coisas você vai fazer de voluntário, mas eu acho que é isso que transforma o mundo. É o amor. Então, ame você mesmo. Goste do que você faça, não importa se as pessoas vão ser negativas, vão falar que não vale a pena, que você não tem capacidade para isso ou para aquilo. Escuta o seu coração, independente aí de crenças ou não, né? Acredite em algo maior que vai te dar uma força e seja firme e tenha fé, em uma energia maior, tenha fé em você mesmo e vai ser difícil. Para mim até hoje está sendo. Acredito que o Fernando seja também. Mas é isso, né, gente? Não desista e faça valer a pena, tá? É esse recado e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Fantástico, Gleice, eu não vou nem me prolongar mais aqui para deixar essa mensagem final. Eu somente agradeço a você pela participação, por acreditar no projeto. Peço aos ouvintes que, se curtirem, se acharem interessante, compartilhem para o nosso objetivo final seja atingido, né? Mais pessoas conhecerem sobre os assuntos ambientais. Uma boa tarde e até o próximo episódio. Falou! Tchau, tchau.